Olá, paz do Senhor, amado irmão e irmã. Agradeço a Deus por esta oportunidade, de mais uma vez poder compartilhar com você da sua palavra, daquilo que Deus tem a trazer para nós, neste momento, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero convidar você a ler todo o capítulo, tá? Mas nesse momento, por questão de tempo, a gente vai ler apenas alguns versículos, que depois eu vou falar, para você. E hoje nós vamos refletir sobre a glória de Deus, Se creres, verás a glória de Deus. E também sobre a questão de nós nos livrarmos daquilo que nos prende, das ataduras, que nos prende, às vezes, nas nossas cavernas, através daquilo que às vezes nos entristece, dos problemas que vêm, sobre as nossas vidas. Então o Senhor nos fala, dessa confiança, dessa plena entrega a Ele através da sua palavra. Então eu convido a você nesse momento a acompanhar comigo, se você puder, os versículos 17, 21, 23, 26, 39, 40, 41, depois o 43 e o 44. Do Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Versículo 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Que coisa maravilhosa, Essa palavra, de Jesus Cristo, de autoridade, de entrega ao Pai, onde ele faz primeiramente a oração, a Deus, que é o Pai, para que aquelas pessoas, que estavam ali pudessem entender, compreender melhor, esse poder de Deus e que realmente ele era o enviado. Então Deus, ele está sempre, falando conosco de alguma forma, de diversas maneiras. Então basta que a gente venha tentar a cada dia compreender e ouvir, através da oração que nós fazemos, através da leitura bíblica, do nosso diálogo, muitas das vezes uns com os outros, também dos nossos sonhos, visões, objetos, uma música. De alguma forma, o Senhor está sempre se revelando, para as nossas vidas. Então, Deus revela o oculto e também nos alerta quanto ao que já conhecemos, para que a gente possa prestar mais atenção nas coisas. Então, eu gostaria de trazer... eu quero trazer uma ilustração para você, que você tentasse imaginar agora comigo um grande quadro, um quadro assim bem cinzento, tá? E nesse quadro cinzento, um pouco escurecido, nele há pessoas vivas. Como se, ali nesse quadro cinza tem pessoas vivas, mas pessoas que estão atrofiadas, imobilizadas, desfiguradas, e muitas das vezes apresentando, na vida dessas pessoas até mesmo um desejo de se libertar, tá? Mas como elas se encontram nessa situação, às vezes fica até difícil. Então este quadro, ele pode ser representado pela vida hoje de muitos cristãos que não têm visto ou não querem ver a glória de Deus. Por que eu digo isso? Porque são cristãos que estão atrofiados na sua fé, na sua vida espiritual. São cristãos que estão desanimados com a vida, estão acomodados, talvez nas igrejas, acomodados, nas suas casas,
sem ter aquela vida abundante com todas as cores que Deus criou. Então ela se encontra nesse quadro, né, cinzento, sem vida, atrofiado. Então elas vivem como se estivesse a caminho do túmulo, ou como se estivesse numa gruta ou caverna, ali, presos, né, numa determinada situação. Então a gente percebe, né, como a gente leu algumas partes também aqui dos versículos, né, que amigos e vizinhos tinham ido, né, à casa de Marta, de Maria, para poder dar aquela palavra de consolo ou estar ali em silêncio, né, prestando ali os seus sentimentos àquela família diante daquela perda. Então Jesus chega e encontra, né, Lázaro sepultado há 4 dias. Então antes de Jesus chegar, a gente pode até, né, pela leitura, pelo que a gente tem, né, acompanhado aqui na palavra de Deus, a gente pode imaginar, né, como que estava a mente, né, a cabeça de Marta e de Maria, né, repetindo várias vezes a mesma frase: se o mestre estivera aqui, né, ou estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Então, com certeza, por muitos momentos, até antes de Jesus chegar, elas pensaram isso, falaram com as pessoas ali. E quando Jesus aparece, né, então Marta, ela fala isso, né, para Jesus. Então Marta recebe, quando ela diz isso para Jesus, quando ela expressa isso, né, se o Senhor estivesse aqui, com certeza meu irmão não teria morrido. Então Jesus, ele dá para ela a garantia de que o irmão dela, que Lázaro, ele ressuscitaria, né, que ele voltaria a viver. Então ela acha que aquela expressão, que aquilo que Jesus estava falando, referia à volta de Cristo, num outro tempo, né, num outro momento que Jesus não tinha morrido ainda. Então ela achava assim, vai ressuscitar um dia, né? Então ela imagina que Jesus, ele daria, né, essa garantia ou essa chance, né, para essa crença da ressurreição, não naquele momento ali, né, naquela hora. Então parece que Marta, ela creu, sim, né, no que Jesus disse, mas acontece que ela estava, de certa forma, sofrendo e não estava conseguindo ver que algo extraordinário, algo surpreendente, né, aconteceria ali. E também o pensamento de Marta não é diferente dos discípulos, né? Os discípulos sempre, em algum momento, eles duvidavam, né, do que poderia acontecer, do que Jesus ia fazer. Então, isso também não é diferente conosco, né? Quantas vezes nós cremos que as coisas vão mudar para a nossa vida, que as coisas hão de melhorar, mas em algum momento também a gente duvida, né, no nosso coração, na nossa mente. Às vezes a gente não consegue compreender, né, os propósitos, né, a vontade de Deus para a nossa vida. E no versículo 28, né, Marta também vai apontar que Marta, com discrição, ela vai até Maria, né, e fala com Maria que Jesus estava chamando. E aí o povo que estava ali, né, a multidão, seguiu, né, Maria, pensando assim, ela está indo para o túmulo chorar. Então ali eles acompanharam e viram, né, e presenciaram aquele encontro dela com Jesus. Então do versículo 33 ao versículo 37, né, Jesus, ele mostra que Jesus, ele agitou-se. Ele agitou-se, né, no seu interior, ou ele bufou, vamos dizer assim, de indignação, de desprazer, né, no seu espírito, que foi uma reação, né, de tristeza por ver como que a doença e a morte, ela não vamos dizer que atrapalha, mas ela abate o ser humano, abate a pessoa. Então ele comoveu-se, né, diz a palavra, e ele também chorou, né, Jesus chorou diante dessa situação, ele ficou conturbado, ele ficou trêmulo, e quando eles mostraram, né, para ele onde estava Lázaro, ele com certeza irrompeu-se em lágrimas, né, pelo amigo que ele tanto amava. Então, mesmo assim, ele sabendo o que ia acontecer, a confiança dele no Pai, o poder, a autoridade que ele possuía e possui, ainda assim ele sentiu, né, aquela dor no seu coração. Então, aqui nesse texto a gente vê, né, a gente observa um chamado, né, do versículo 38 ao versículo 44, um chamado vivificante, né, a ressurreição, né, a ressurreição.
acontece. E a ressurreição, ressuscitar mortos, era uma prerrogativa divina que o Pai compartilha com o Filho, né, com Jesus Cristo. Então, somente Jesus poderia chamar os mortos de volta à vida. Outros podiam fazer o quê? Mover a pedra, remover as vestes mortuárias, né, tirar as ataduras, tudo aquilo que impedia que aquele homem, que era Lázaro, pudesse caminhar diante do chamado de Jesus para a vida. Então, ali Marta, né, vai indicar para o Senhor Jesus que tirar a pedra seria muito desagradável, porque tirar a pedra, quando esse tirar a pedra ia trazer o quê? Um mau cheiro, um incômodo, né, para aquelas pessoas diante de tantos dias, né, que o seu irmão estava ali naquele túmulo. Então, Jesus vai lembrar a sua promessa. Então ele fala, é preciso, né, retirar a pedra que está sobre a nossa vida, né, a pedra que estava ali impedindo que Lázaro viesse para fora. Quantas vezes esse tirar a pedra, né, para nós, para algumas pessoas, pode representar algo muito desagradável, porque vai ficar claro, transparente, aquilo que está ruim, né, que como se tivesse passado dos dias dentro de nós. Então o Senhor, né, nessa palavra, né, que nós estamos refletindo agora, esse tirar as ataduras, né, que impedem a ação, que impedem a visão, né, esse chamado, né, venha para fora, né, venha para a vida, o Senhor também faz para nós nesse momento. Ele nos chama a todo momento para a gente sair das nossas cavernas, das nossas grutas, dos nossos túmulos que às vezes nós construímos para nós mesmos, né, talvez até com a desculpa para não ter uma mudança, né, na nossa vida. Então, trazer Lázaro, né, para a vida novamente, né, para a renovação, e isso ele faz em voz alta, tudo isso aconteceu para que aquelas pessoas que estavam presentes ali crescem que ele era o enviado do Pai, o enviado de Deus. Então ele agradece, né, a Deus, o Pai, né, mesmo que em silêncio, por aquilo que o Senhor, né, o Deus Pai havia feito ali através dele. Então o corpo de Lázaro, como também o corpo, né, de Jesus, tinha sido envolto em ataduras, né? Jesus também, quando passou pela morte cruz, foi envolto, né, para que pudesse ficar lá no túmulo. Então esses panos, né, essas ataduras atrapalhavam essa saída, né, de Lázaro da caverna em direção à voz daquele que o chamava, que era o Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário que haja ajuda, né, de alguém, né, que pudesse ali naquele momento ver, né, a situação e poder ajudar. Então o Senhor às vezes nos chama também para nos livrar, mas às vezes é necessário que alguém nos ajude. E em muitos momentos nós vamos ajudar outras pessoas também a serem livres, né, das suas prisões, das suas cadeias, né, que às vezes impedem elas de movimentarem, as travas, né, nos olhos que impedem às vezes de enxergar aquilo que Deus quer. Então eu quero convidar você nesse momento, né, que você creia somente, né, no milagre que vem pelo crer na glória de Deus. Né? Por isso que o Senhor falou, se creres, verás a glória de Deus. Foi o que ele disse, né, para aquela irmã de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Então você pode mudar o quadro, né, da sua vida. Se você se encontra num quadro, né, de desânimo, atrofiado espiritualmente, se você encontra num quadro de murmuração, né, de falta de fé, o Senhor te chama, né, para que você saia, né, desse quadro, né, para que você deixe talvez de cochichar, né, alguém, falar para alguém assim, mas se Jesus fizesse isso, quem sabe ia mudar, se ele tivesse aqui eu não teria feito tal coisa. Então você precisa sair para fora, né, dessa redoma, disso que te prende, né, numa vida às vezes que não te leva a conquistar, né, ou conseguir aquilo que é um sonho que às vezes você tem há muito tempo, que Deus quer realizar na sua vida, mas tem algumas coisas que estão ainda, né, te prendendo aí e que você não consegue ver, né, pela fé. Então o Senhor te chama a renovar a sua vida, removendo todas as pedras, né, tudo que for possível, toda atadura, para que você venha a Ele, para que você consiga enxergar
para que você consiga caminhar, né, sair desse túmulo, sair dessa caverna, se libertar de fato, né, diante dele e viver para a glória dele, né? A glória que cura, a glória que reconcilia, a glória que restaura, a glória que libera perdão. Então é isso que o Senhor quer, né, para a sua vida, para a nossa vida. Então, mais uma vez, né, eu quero falar novamente a palavra do Senhor que diz: quem crer em mim, ainda, né, que morra fisicamente, né, ainda que morra, viverá espiritualmente e eternamente. Então essa também é a promessa do Senhor. Nós precisamos crer para que a gente possa viver. Então Jesus, ele quer tirar as suas ataduras agora. Eu quero convidar você nesse momento a pensar quais são as ataduras que estão aí na sua vida. Nós vamos orar, né, daqui a pouquinho, né, para que você tenha uma visão clara, né, da vontade do Senhor. Então o Senhor, ele convida você a ir, né, até ele, né, ele te chama para que você remova, né, a pedra, para que você se livre dessas ataduras, para que você, nesse ouvir esse chamado dele, vivificante, esse chamado surpreendente, que você se abra, para que você venha, né? Esse vir para fora, esse sair da caverna, esse sair do túmulo, significa libertação, liberdade, né? Alegria, né, de viver, alegria na presença do Senhor e esperança, né, de que os sonhos possam se realizar, que a vida possa continuar, que a vida não venha parar. Então o seu sonho não pode ir embora. O seu sonho não pode ficar dentro do túmulo, né, preso no túmulo, na caverna. Mas ele precisa ser desenterrado, ele precisa sair para fora, ele precisa seguir. Mas para isso você precisa confiar. Então a essência da palavra nesse momento é confiança. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que tira as nossas ataduras, que nos ajuda, ó Deus, a olhar além do que está à nossa volta, o que está nos prendendo, nos cercando muitas das vezes. E neste momento, Pai de amor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é aquele que restaura, aquele que faz ressuscitar o que está morto, para uma vida plena com o Senhor. E nesta hora nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida. Eu quero entregar a vida desse irmão, dessa irmã que ouve a palavra do Senhor neste momento, para que ele possa viver para o Senhor de forma livre, ó Deus, sem nenhuma prisão, ó Deus, e crendo em tudo quanto o Senhor tem feito, crendo, ó Deus, que o melhor de fato, Deus, virá, e que o Senhor está, ó Deus, nessa direção a cada dia, para que tudo de bom aconteça em nome de Jesus. Amém, Senhor.